celíacos, alérgicos ou intolerantes. Dentre as restrições, destacamos o glúten e a lactose. As alergias alimentares são uma resposta exagerada do organismo a determinados tipos de alimentos, como proteínas do leite de vaca, ovo, trigo, amendoim e castanhas, além de frutos do mar. Os primeiros sinais podem incluir desde manifestações na pele até cólicas, dores abdominais e sintomas próprios de refluxo. Pode afetar também o sistema respiratório, provocando asma e rinite. Foi o que aconteceu com a Letícia. Desde a infância, ela conviveu com sintomas de alergia e intolerância, mas só há 4 anos se livrou deles. Descobriu que é alérgica à caseína e tem intolerância à lactose e ao glúten. Eu sempre tive muita dor na barriga. Eu não lembro assim um dia de não ter dor na barriga. Se eu não acordava com dor na barriga, ao longo do dia ela aparecia. Em alguns momentos, dependendo do que eu consumia, mas até então eu não consigo identificar o que fazia mal, eu tinha vômito, então muito refluxo, mas o principal, o que me incomodava demais, que eu procurei outros profissionais, era a congestão do nariz, né? Muito entupida, muita secreção. Então isso depois eu fui entender que tinha a ver, né, com alergia ao leite principalmente. Isso me incomodava demais e é horrível, né, porque eu vivia à base de remédio antialérgico e nunca melhorava, nada passava. A intolerância a algum alimento é carência de uma enzima que processa certos nutrientes. Pacientes intolerantes a certos alimentos, ao longo da vida, eles costumam ter sintomas recorrentes, né, diariamente, o mesmo sintoma e ao longo dos anos. Por exemplo, uma enxaqueca durante 20 anos, uma diarreia crônica ou um intestino muito constipado, uma cefaleia, que é a dor de cabeça, de forma recorrente. A gente precisa entender que algo no nosso organismo está errado. E uma das coisas que a gente tem que desconfiar é a intolerância alimentar, a sensibilidade ao alimento e até mesmo alergia, né, que o paciente não consegue. Essas intolerâncias, elas podem variar 10%, 30%, por isso que o paciente ele consegue comer, né, não tem aquele edema de glote para ser totalmente alérgico, mas ele passa a ter esses sintomas. E existem exames que a gente pode, além dessa clínica dos sinais e sintomas, existem exames que a gente pode estar solicitando pelo sangue, pela saliva, existem exames respiratórios, tá? E existem ainda enzimas digestivas que a gente pode estar dando para o paciente, fazendo o teste e ver. Por exemplo, ele é intolerante ao leite. Ele toma o leite junto com a lactase, com a enzima e percebe que o sintoma não vem, ou vem mais brando. A primeira coisa a ser estabelecida, quais são os alimentos que são inflamatórios para ele, seja na intolerância, seja alergia ou sensibilidade. Uma vez tendo essa listinha em mãos, tem que aprender a ler rótulo. Então vai ao supermercado, tem que perder um pouquinho mais de tempo e aí então vai fazer aquela lista de alimentos que são benéficos e que vão ser ruins para aquele paciente. Quando a gente precisa retirar algum determinado alimento, pode ser que tenha alguma deficiência nutricional. Então é preciso fazer um plano alimentar individualizado de acordo com a patologia daquele paciente, certo? E também hoje em dia a gente tem no mercado muitas outras possibilidades. Por exemplo, o leite de vaca, hoje ele pode ser substituído por vários outros tipos de leite vegetais. Leite de amêndoas, de coco, dá para fazer em casa, então não tem desculpa. Muitos pacientes são portadores de desbiose intestinal, que nada mais é que a proliferação de bactérias ruins de forma exacerbada sobre as bactérias boas. Com isso, esse intestino ele fica permeável, começam a passar substâncias que não deveriam estar passando para a corrente sanguínea. E aí é que vem os anticorpos para tentar combater, né, essa agressão. O paciente se torna muitas vezes sensíveis a alguns alimentos ou os alimentos começam a tornar essa produção de anticorpos. E aí vem um alerta, porque esses anticorpos começam a atacar, por exemplo, a tireoide do paciente, fazendo com que ele desenvolva uma doença autoimune chamada tiroidite de Hashimoto. Lembrando que essas sensibilidades alimentares, elas podem, à medida que você vai tratando esse intestino, vai fechando essa permeabilidade intestinal, esse intestino que estava aberto, você começa a fechar e começa a tratar ele,
esse paciente deixa de ser sensível a esses determinados alimentos. Então temos que prestar atenção que nem sempre essa sensibilidade ela é eterna. O consumo de alimentos saudáveis vem ganhando destaque entre os brasileiros. Em 2020, a venda de alimentos sem glúten e lactose atingiu 100 bilhões de reais no país. A procura por alimentos veganos, sem glúten ou lactose é uma tendência que só cresce, seja por questões de saúde ou bem-estar pessoal. A alimentação inclusiva é a prática de incluir pessoas que possuem restrições alimentares em qualquer ambiente, seja um evento, bar ou restaurante. Com dificuldades em encontrar alimentos apropriados para as refeições, Letícia decidiu abrir um empreendimento voltado a produtos especiais, alguns até veganos. Como eu sou alérgica a leite, eu não posso consumir em locais que passam leite. E assim como eu, quem é celíaco, que é alergia ao glúten, também não pode consumir algum produto que tenha tido contato com o glúten. Então tem que ser um ambiente livre, completamente livre de leite e de glúten. Então por isso eu abri esse local, como eu inventei várias receitas, né? Essa minha necessidade de voltar a consumir pão, principalmente bolo. Então eu tinha que ter um local completamente livre, isento de glúten e leite. Então só assim eu poderia atender os alérgicos a leite como eu e os celíacos, porque a gente não encontra aqui também na nossa cidade, na região, é uma coisa muito difícil de achar. E mesmo que a gente ache uma lanchonete ou um restaurante que possa fazer algum produto sem glúten ou sem leite, eles vão ter a contaminação cruzada, que muitas pessoas não podem, principalmente os alérgicos. Muito além da nutrição, comer é uma experiência ligada às sensações. Consumindo os produtos certos de acordo com as restrições, a empresária descobriu o que é qualidade de vida. Hoje em dia melhorou 1000% a minha qualidade de vida, não tem nem como comparar.